Capítulo 4. A execução do Bab. As ondas de horrenda tribulação que batiam violentamente na fé e que vieram, por fim, a engolfar, em rápida sucessão, os discípulos do Bab mais capazes, aos que ele mais amava e nos quais maior confiança tinha, fizeram com que o Bab mergulhasse em indizível tristeza. Por nada menos de 6 meses, o prisioneiro de Xirik, seu cronista, nota, não podia nem escrever nem ditar. Esmagado de pesar pelas más notícias que tão rapidamente a ele vinham, relatando as incessantes provações que acometiam seus mais hábeis tementes, pelas agonias que os assediados haviam sofrido e pela ignominiosa traição dos sobreviventes, pelas lastimáveis aflições que os cativos suportaram e pela abominável carnificina de homens, mulheres e crianças, como também pelas nefárias indignidades amontoadas sobre seus cadáveres, ele, durante 9 dias, segundo afirmou seu amanuense, recusou receber qualquer um de seus amigos e não queria tocar o alimento que lhe era oferecido. Lágrimas choviam continuamente de seus olhos e expressões profundas de angústia manaram de seu coração ferido, enquanto ele languecia, por nada menos de 5 meses, solitário e desconsolado em sua prisão. Os pilares de sua fé recém-nascida haviam sido derrubados, pela maior parte com a primeira investida do furacão sobre ela soltada. Qudus, por ele imortalizado como o último nome de Deus, a quem a epístola de Khulud, revelada por Bahá'u'lláh, conferiu mais tarde a sublime apelação de o último ponto, sendo ele, em outra epístola, elevado a um grau inferior ao de ninguém senão do arauto de sua revelação, e quem ele identifica, em ainda outra epístola, como um dos mensageiros acusados de impostura, mencionados no Alcorão. Qudus, exaltado no Baião persa, como aquele peregrino em volta de quem revolvem espelho cujo número iguala 8 varrides, de cujo desprendimento e cuja sincera devoção à vontade de Deus se orgulha entre a Assembleia no Alto, a quem Abdu'l-Bahá designou como a lua de guia, e cujo aparecimento a revelação de São João, o Divino, previu como uma das 2 testemunhas nas quais, antes de passar a segunda tribulação, o Espírito da vida, oriundo de Deus, haveria de entrar. Um homem como esse, na plena flor da juventude, sofrera no Sahibuza Maidan de Bafurush tal morte como nem Jesus, como atesta Bahá'u'lláh, enfrentara na hora de sua maior angústia. Mullah Hussein, primeira letra dos viventes, chamado o Babul Bab, a porta da porta, designado como o espelho primaz, a quem a pena do Bab prodigalizara elogios, orações e epístolas de visitação, em número equivalente a 3 vezes o volume do Alcorão, mencionado nestes elogios como o bem-amado do meu coração, o pó de cujo sepulcro, declara essa mesma pena, era tão potente que podia alegrar os tristes e curar os enfermos, de quem as criaturas levantadas no começo e no fim da era Babi têm inveja e continuarão a ter até o dia do juízo, de quem diz o Kitab Khan, que se não fosse ele, Deus não se teria estabelecido no assento de sua misericórdia, nem havia ascendido ao trono de glória eterna, a quem Seyd Kazim prestara tal tributo que seus discípulos suspeitavam que o objeto de tal elogio pudesse bem ser o próprio prometido. Um homem como esse, também na flor da idade, morrera como Marte em Tabarsi. Vahid, pronunciado no Kitab Khan, a figura incomparável, sem igual, em sua época, um homem de imensa erudição e o mais proeminente a alistar sob a bandeira da nova fé, de cujos talentos e cuja santidade, de cujas altas realizações no domínio da ciência e da filosofia, o Bab dera testemunho em seu Dalal-i Sabi, 7 provas, já em circunstâncias semelhantes, fora varrido no redemoinho de outro tumulto, e breve teria que sorver, por sua vez, do cálice do qual beberam os heróicos mártires de Marzindarã. Rujat, outro campeão de conspícua audácia, de vontade indomável, de extraordinária originalidade e veemente zelo, estava sendo levado, rápida e inevitavelmente, para a fornalha fogosa cujas chamas já haviam envolvido Zanjan e suas proximidades. O tio materno do Bab, o único pai que ele conhecera desde a infância, seu amparo e seu apoio e aquele a quem confiava como guardião de sua mãe e de sua esposa, fora ainda mais,
dele apartado pelo chamado do algoz em Teherã. Nada menos que a metade de seus discípulos escolhidos, as letras dos viventes, já lhe haviam precedido no campo do martírio. Tahirih, embora ainda viva, corajosamente seguia num caminho que haveria de levá-la inevitavelmente a seu trágico destino. Uma existência em rápido declínio, tão sobrecarregada de ansiedades, reveses, traições e amarguras, de um trágico ministério, embora celeremente se aproximava de seu clímax. O mais agitado período da era heróica da nova revelação rapidamente atingia o ponto culminante, a taça de amargas dores que o arauto dessa revelação havia experimentado, transbordava agora. E na verdade ele próprio já havia predito sua morte próxima. No Kitab Pajshan, uma de suas últimas obras, ele se havia referido ao fato de que o sexto Nowruz, após a declaração de sua missão, seria a última que ele estava destinado a celebrar na Terra. Em sua interpretação da letra H, expressava ele seu anseio pelo martírio, enquanto no Qaimul Asma profetizara realmente ser inevitável essa consumação de sua glória eterna, de sua gloriosa carreira. 40 dias antes de sua partida final de Shriek, juntava ele todos os documentos que possuía e os entregara, juntamente com sua caixa de penas, seus selos e anéis, às mãos de Mullah Baqi, uma letra dos viventes, com instruções para dá-los a Mullah Abdul Karim Kazvini, chamado Mizar Ahmad, que os levara a Bahá'u'lláh em Teherã. Enquanto as convulsões de Marzidaran e Nairis seguiam seu curso sangrento, o grão-vizir de Nasir-ed-Din Shah, refletindo ansiosamente sobre o significado destes horrendos acontecimentos e apreensivo de suas repercussões em seus conterrâneos, seu governo e seu soberano, revolvia na mente, em estado de extrema agitação, aquela decisão fatídica destinada não só a deixar sua impressão indelével nas fortunas de seu país, mas também a carregar tão incalculáveis consequências para os destinos da humanidade inteira. As medidas repressivas tomadas contra os seguidores do Bab, estava ele agora plenamente convencido. Havia servido apenas para lhes inflamar o zelo, endurecer a resolução e confirmar a lealdade à sua fé tão severamente perseguida. O isolamento e o cativeiro do Bab haviam produzido o efeito oposto àquele que Amir Nizam com tanta confiança esperara. Gravemente perturbado, ele condenou com amargura e desastroso afrouxamento por parte de seu predecessor, Haji Mirza Qazi, como responsável por tal situação. Um castigo mais trágico e ainda mais exemplar, pensava ele, deveria agora ser aplicado àquilo que ele considerava uma abominável heresia, que estava poluindo as instituições civis e eclesiásticas do reino. Nada menos, acreditava ele, do que a extinção da vida daquele que era o originador de tão odiosa doutrina e a força motriz atrás de tão dinâmico movimento, poderia deter a maré causada em todo o país, ou melhor, poderia deter a maré que causara em todo o país tamanha desordem. O assédio de Zanjan ainda continuava quando ele, dispensando uma ordem explícita de seu soberano e agindo independentemente de seus conselheiros e co-ministros, despachou ao príncipe Ramzi Mirza, o Rish Matul Dauli, o governador do Azerbaijão, instruções para a execução do Bab, receando que se pusessem em movimento forças que ele não tivesse o poder de controlar, caso tão condigna punição fosse infligida na capital do reino. Ele mandou levar seu cativo a Tabriz e ir lá executá-lo. Quando o príncipe, indignado, recusou terminantemente penetrar o que ele considerava um escandaloso crime, o Amir Nizam comissionou o próprio irmão, Mirza Hassan Khan, para cumprir suas ordens. Prontamente foram cumpridas as formalidades usuais a fim de obter junto aos principais mustahides de Tabriz a necessária autorização para pôr fim à vida do Bab. Nem Mullah Muhammad Mamakani, entretanto, que assinara a condenação capital do Bab no dia de seu julgamento em Tabriz, nem Haji Mirza Baqi, nem Mullah Murtada Quli, a cujas casas
Sua vítima foi ignominiosamente arrastada pelo Farrash Basri, por ordem do grão-vizir, designou-se enfrentar seu temido adversário. Poucos momentos antes e alguns instantes depois desse humilhante tratamento infligido ao Bab, ocorreram dois incidentes de grande significação. Incidentes estes que derramaram esclarecedora luz sobre as misteriosas circunstâncias que se prendiam à fase inicial de seu martírio. O Farrash Basri interrompera abruptamente a última conversa confidencial que o Bab mantinha no interior de uma das salas do quartel com seu amanuense Syed Hussein, e estava obrigando este a acompanhá-lo enquanto o repreendia severamente. Foi então interpelado por seu prisioneiro nas seguintes palavras, abre aspas, até que eu tenha dito a ele todas as coisas que pretendo, não me fará calar nenhum poder terreno, mesmo que o mundo esteja armado contra mim, ainda, dessa forma, será impotente para impedir-me de cumprir minha intenção até a última palavra. Fecha aspas. Ao cristão Sankan, coronel do regimento armênio encarregado de cumprir a execução, que estava receoso de provocar em seu ato a ira de Deus e assim pedira para ser desobrigado do dever que se lhe impunha, o Bab deu a seguinte promessa. Siga suas instruções e, se sua intenção for sincera, o Todo-Poderoso seguramente livrá-lo-á de seu embaraço. Sankan Destarte preparou-se para cumprir o seu dever. Um cravo foi pregado no portal, ou melhor, no pontal que separava as duas divisões do quartel fronteiro à praça. Duas cordas foram presas a esse cravo, pelas quais foram separadamente suspensos o Bab e um de seus discípulos, o juvenil e devoto Mizar Muhammad Ali Zunuzi, apelidado Anis, que se havia lançado aos pés de seu mestre, implorando por que nenhuma contingência fosse dele separado. O esquadrão de fuzilamento formou em 3 fileiras, cada uma de 250 homens. Cada fileira, à sua vez, abriu fogo, até que todo o destacamento disparou suas balas. Tão denso foi o fumo dos 750 rifles que o céu se obscureceu. Logo que o fumo se dissipou, a multidão atônita, cerca de 10.000 almas, que se amontoara sobre o telhado do quartel e nos sobrados das casas vizinhas, presenciou uma cena em que seus olhos mal podiam crer. O Bab desaparecera de suas vistas. Apenas seu companheiro permanecera vivo e incólume junto à parede em que haviam sido suspensos. As cordas pelas quais foram alçados se havia arrebentado. O Syed Bab desapareceu, exclamaram os espectadores boquiabertos. Imediatamente foi iniciada uma frenética busca. Ileso e sereno no quarto que ocupara a noite anterior, foi ele encontrado empenhado em completar sua interrompida conversação com seu amanuense. Já terminei a minha conversa com Syed Hussein. Foram as suas palavras que, tão milagrosamente protegido, saudou o aparecimento de Farrash Basri e acrescentou, agora podeis prosseguir para a consumação do vosso propósito. Lembrando-se da severa advertência que seu prisioneiro lhe fizera no dia anterior, e abalado por tão espantosa revelação, o Farrash Basri abandonou repentinamente a cena e resignou seu posto. Samkan, da mesma forma, relembrando com sentimento de profunda reverência e solene admiração as palavras confortadoras que o Bab lhe dirigia, ordenou aos seus homens que abandonassem imediatamente o quartel e jurou, ao deixar o pátio, nunca mais, mesmo sob o risco da própria vida, repetir aquele ato. Aka Jani e Hassi, coronel do corpo da guarda, prontificou-se voluntariamente a substituí-lo. Na mesma parede e da mesma forma, o Bab e seu companheiro foram suspensos outra vez, enquanto o novo regimento formava em linha e abria fogo. Desta vez, porém, seus peitos ficaram crivados de bala e seus corpos completamente estraçalhados, com exceção de seus rostos, que ficaram quase intactos. Ó perversa geração! Foram as últimas palavras do Bab à contempladora multidão ao preparar-se o regimento para fazer a descarga de fogo. Tivesse vós acreditado em mim, e teríeis todos vós seguido o exemplo deste jovem que está em posição superior à maior parte dentre vós, e ter-vos-ei sacrificado de bom grado em meu caminho.
Dia virá quando me havereis reconhecido, aí não mais estareis convosco. Mas não foi tudo. No momento exato em que os tiros foram disparados, uma ventania de excepcional violência armou-se e varreu a cidade. Do meio-dia até a noite, um furacão de poeira obscureceu a luz do sol e cegou os habitantes. Em Shiraz, um terremoto, prenunciado no livro não menos importante que o Apocalipse de São João, ocorreu no ano de 1268 após a Égira, o qual lançou toda a cidade em pânico, causando ruína entre seu povo, grandemente agravado pela erupção de cólera, fome e outras desgraças. Nesse mesmo ano, nada menos que 250 homens do esquadrão de fuzilamento que substituiu o regimento de Sancan encontraram a morte juntamente com seus oficiais num violento terremoto, enquanto os 500 restantes tiveram, 3 anos mais tarde, como castigo à sua rebelião, um destino igual àquele imposto ao Bab por suas mãos. Para a garantia de que nenhum dentre eles tivesse sobrevivido, foram sujeitados a uma segunda descarga, depois do que seus corpos foram perfurados de lanças e dardos, foram expostos à curiosidade do povo de Tabriz. O principal investigador da morte do Bab, o implacável Amir Nizam, juntamente com um irmão, seu mais destacado cúmplice, faleceu no decorrer dos 2 anos seguintes àquele bárbaro ato. Ao anoitecer no mesmo dia da execução do Bab, o dia 9 de julho de 1850, em seu 31º ano de idade e no 7º de seu ministério, os corpos mutilados foram transferidos do pátio do quartel para a beira do fosso, fora do portão da cidade. 4 companhias, consistindo cada uma de 10 sentinelas cada, tiveram ordens de vigiá-lo por turnos. Na manhã seguinte, o cônsul russo em Tabriz visitou o local e mandou o artista que o acompanhara desenhar os restos mortais assim como jaziam ao lado do fosso. Na noite seguinte, o seguidor do Bab, Haji Sulaiman Khan, conseguiu, por intermédio de um certo Haji Alayar, remover os corpos para uma fábrica de seda que era propriedade de um dos crentes de Milã, e os colocou, no dia seguinte, em um caixão de madeira, feito especialmente, o qual ele mais tarde transferiu para um lugar de segurança. Os mulás, entre mentes, proclamavam jactanciosamente dos púlpitos que, enquanto o sagrado corpo do imame imaculado seria preservado contra animais rapaces e rasteiros, e todas as coisas rasteiras, o corpo desse homem havia sido devorado pelos animais selvagens. Logo que foi comunicada a Bahá'u'lláh a notícia de que foram transladados os restos mortais do Bab e daquele que participara de seu sofrimento, ele ordenou que esse mesmo Sulaiman Khan os trouxesse a Teherã, onde foram levados para o imam Zadi Hassan, donde removeram-nos para diferentes lugares, até o tempo em que, segundo as instruções de Abdu'l-Bahá, foram transladados à Terra Santa e por ele cerimoniosamente colocados em seu permanente lugar de repouso, em um mausoléu especialmente erigido no declive do Monte Carmelo. I beseech thee, to make my prayer a fire that will burn away the veils that have shut me out from thy beauty, from thy beauty. I beseech thee, to make my prayer a fire that will burn away the veils that have shut me out from thy beauty, from thy beauty. And the light
beseech thee, to make my prayer fire that will burn away the veils that have shut me out from thy beauty, from thy beauty, and a light that will lead me to the ocean of thy presence, a light that will lead me to the ocean of thy presence, thy presence, thy presence, thy presence, thy presence. Thy presence, thy presence, thy presence, thy presence. Assim terminou uma vida que a posteridade haverá de reconhecer como marco da confluência de dois ciclos proféticos universais: o ciclo adâmico, que se estende no passado até os primórdios da história religiosa do mundo, que foi registrada, e o ciclo Bahá'í, destinado a prolongar-se através de um inconcebível espaço de tempo, por um período de nada menos de 5.000 séculos. A apoteose na qual uma vida como essa atingiu sua consumação, como já observamos, assinala a culminação da mais heróica fase da idade heróica da era Bahá'í. Ainda mais, não pode ser vista em outra luz senão na do evento mais dramático, mais trágico, em todo o decorrer do primeiro século Bahá'í. Em verdade, pode essa vida, com justiça, ser aclamada como sem paralelo nos anais das vidas de todos os fundadores dos existentes sistemas religiosos do mundo. Tão momentoso evento mal poderia deixar de despertar interesse intenso e de vasto alcance, até além dos confins da terra em que ocorrera. É um dos mais magníficos exemplos de coragem que a humanidade já teve a oportunidade de contemplar. É o testemunho registrado por um letrado cristão e oficial de governo que havia residido na Pérsia e se familiarizado com a vida e os ensinamentos do Báb. E é também uma prova admirável de amor que o nosso herói transmitiu a seus concidadãos. Ele sacrificou-se pela humanidade deu seu corpo e sua alma, e por ela se submeteu a privações, afrontas e injúrias, à tortura e ao martírio. Ele selou com seu sangue o pacto da fraternidade universal, e assim como Jesus pagou com sua vida o anúncio do reino, da concórdia, da equidade, do amor ao próximo. Um fato extraordinário, único nos anais da humanidade, é ainda outro testemunho pela pena daquele mesmo erudito em um comentário sobre as circunstâncias que acompanharam o martírio do Báb. Um verdadeiro milagre. É uma afirmação feita por um orientalista francês de renome, um verdadeiro homem de Deus. É o veredito de um famoso escritor e viajante britânico. O mais exímio produto de seu país. É o tributo a ele prestado por um célebre publicista francês. Aquele Jesus da era, um profeta e mais que um profeta, é o juízo pronunciado por um eminente teólogo inglês, o mais importante movimento religioso desde a fundação do cristianismo, é a possibilidade que aquele muito famoso literato de Oxford, o falecido mestre de Balliol,
previra para a fé estabelecida pelo Bab. Escreveu Abdu'l-Bahá: muitas pessoas de todos os cantos do mundo partiram para a Pérsia e começaram a investigar com o maior empenho os acontecimentos. Pouco antes do martírio do Bab, conforme conta um cronista contemporâneo, o czar da Rússia instruíra seu cônsul em Tabriz no sentido de proceder um inquérito a respeito, dando a conhecer as circunstâncias atinentes a tão espantoso movimento, mas a comissão não chegou a ser levada a cabo em vista da execução do Bab. Em países ainda mais remotos, como os da Europa Ocidental, um interesse não menos profundo se verificou, estendendo-se com grande rapidez aos círculos literários, artísticos, diplomáticos e intelectuais. Atesta o cronista francês acima mencionado. Toda a Europa foi presa de pena e indignação. Entre os literatos de minha geração, no país de 1890, o martírio do Bab mantinha-se ainda um assunto tão atual quanto foram as primeiras notícias de sua morte. Escrevemos poemas inspirados nele. Sarah Bernhardt empenhou-se junto a Cutuli Mendes para a composição de uma peça sob o motivo de tão memorável tragédia. Uma poetisa russa, membro da Sociedade Filosófica Oriental e Bibliológica de São Petersburgo, publicou em 1903 um drama intitulado O Bab, que um ano mais tarde foi representado num dos primeiros teatros da cidade, ou melhor, em um dos principais teatros da cidade. Em seguida teve alguma publicidade em Londres, foi vertido para o francês em Paris e para o alemão pelo poeta Felder, sendo levado outra vez à cena do Teatro Popular de Leningrado, pouco depois da Revolução Russa, merecendo franca simpatia e interesse do renomado Tolstói, cujo elogio ao poema foi mais tarde publicado pela imprensa russa. Não seria, pois, exagero dizer-se que em nenhuma outra parte em toda a literatura religiosa da humanidade, exceção feita aos evangelhos, encontramos uma descrição da morte de qualquer dos fundadores da religião do passado comparável à do martírio sofrido pelo profeta de Shiraz. Um fenômeno tão estranho, tão inexplicável, atestado por testemunhas oculares, corroborado por homens de reconhecida posição, registrado por historiadores do governo, bem como não oficiais, entre o povo que jurara infindável hostilidade à fé Babi, isso, em verdade, pode ser considerado a mais maravilhosa manifestação das incomparáveis potencialidades das quais fora dotada uma era prometida por todas as eras do passado. A paixão de Jesus Cristo e de fato, seu inteiro ministério público, tão somente oferecem um paralelo à missão e morte do Bab, um paralelo que ninguém que estuda as religiões comparativas pode deixar de perceber e levar em conta. Na juvenilidade e na humildade do inaugurador da era Babi, na extrema brevidade e na acentuada turbulência de seu ministério público, na rigidez dramática com que esse mistério se moveu para o seu clímax, em tudo isso não podemos deixar de discernir uma extraordinária semelhança às características que distinguem a carreira de Jesus Cristo, como também na ordem apostólica por ele instituída e na primazia que ele conferiu a um dos membros dessa ordem, na audácia de seu desafio às convenções, leis e formas rituais consagradas pelo tempo, as quais haviam sido tecidas na própria trama da religião, na qual ele mesmo nascera, no papel que uma hierarquia religiosa firmemente entrincheirada e que gozava de reconhecimento oficial desempenhou como principal instigador dos ultrajes que ele foi forçado a sofrer, nas indignidades sobre ele amontoadas, bem como em sua repentina detenção, na interrogação à qual o sujeitaram, no escárnio que sobre ele chovia e na flagelação que lhe foi infligida, na afronta pública à qual foi exposto e, finalmente, em sua suspensão ignominiosa perante o olhar de uma multidão hostil. Deve-se lembrar, entretanto, que, não apenas em virtude do milagre associado com a execução do Bab, ele, diferente do fundador da religião cristã, não só deve ser visto como o independente autor de uma revelação divina, mas também deve ser reconhecido como o arauto de uma nova era e o inaugurador de um grande ciclo profético universal. Nem se deve deixar de levar em conta o importante fato de que, enquanto os rabinos judeus e seus associados eram, durante a vida de Jesus Cristo,
Seus principais adversários, as forças enfileiradas contra o Bab, representavam os poderes civis e eclesiásticos da Pérsia, em coligação, os quais, desde o momento de sua declaração até a hora de sua morte, persistiram unisonamente por todos os meios ao seu dispor em conspirar contra aqueles que sustentavam sua revelação e em lhe vilificar os preceitos. O Bab, aclamado por Bahá'u'lláh como a essência das essências, o mar dos mares, o ponto a cujo redor revolvem as realidades dos profetas e mensageiros, de quem Deus fez proceder o conhecimento de tudo o que havia e que haverá, cujo grau excede o de todos os profetas e cuja revelação transcende a percepção e a compreensão de todos os seus eleitos, havia entregue sua mensagem e cumprido sua missão. Aquele que, nas palavras de Abdu'l-Bahá, era o amanhecer da verdade e arauto da mais grandiosa luz, cujo advento assinalou a um tempo a terminação do ciclo profético e o início do ciclo do cumprimento, havia simultaneamente, através de sua revelação, banido as sombras da noite que envolviam seu país e proclamado a impendente aparição daquele orbe incomparável, cujo esplendor haveria de abranger a humanidade inteira. Ele, o ponto primaz, segundo sua própria afirmação, do qual foi gerada toda a criação, um dos pilares que sustentam o verbo primaz de Deus, o templo místico, o grande anúncio, a flama daquela luz superna que brilhou sobre o Sinai, a lembrança de Deus a respeito de quem foi estabelecido com cada profeta um convênio separado, havia, em seu advento, cumprido a um tempo a promessa de todos os tempos, inaugurado a consumação de todas as revelações. Aparecera ele o Raim, aquele que se levanta. Prometido aos xiitas, o Mehdi, aquele que é guiado, esperado pelos sunitas, a volta de João Batista, a qual os cristãos têm aguardado, o Ushdharma, a quem se referem as escrituras zoroástricas, a volta de Elias, prevista pelos judeus, cuja revelação haveria de manifestar os sinais e símbolos de todos os profetas, que revelaria a perfeição de Moisés, o esplendor de Jesus e a paciência de Jó.
Ele proclamara sua causa, fora impiedosamente perseguido e morrera gloriosamente. A segunda praga, mencionada no Apocalipse de São João, o Divino, aparecera afinal e se havia feito descer o primeiro dos dois mensageiros, cujo aparecimento fora predito no Alcorão. O primeiro toque da trombeta, destinado a bater na terra, trazendo-lhe extermínio, anunciado neste último livro, soara finalmente. O inevitável, a catástrofe, a ressurreição, o terremoto da última hora, preditos por esse mesmo livro, todos ocorreram. Se havia feito descerem os sinais claros, e o Espírito soprara, e as almas haviam despertado, e o céu fora fendido, e os anjos se haviam enfileirado em ordem, e as estrelas foram apagadas, e a terra expedira seu peso, e o paraíso se aproximara, e se fizera o inferno flamejar, e o livro fora estabelecido, e a ponte estendida, a balança fora erigida, e as montanhas dispersas em pó. A purificação do santuário, prognosticada por Daniel e confirmada por Jesus Cristo em sua referência à abominação da desolação, fora efetivada. Terminara o dia cuja duração será de 1000 anos, predito pelo apóstolo de Deus em seu livro, os 42 meses, durante os quais a cidade santa, como predisse São João o Divino, seria pisada sob os pés, havia passado. O tempo do fim fora introduzido, e a primeira das duas testemunhas, em quem, após 3 dias e meio, entraria o Espírito da vida oriundo de Deus, havia aparecido, e ao céu ascendido em uma nuvem. As restantes 25 letras a serem tornadas manifestas, segundo a tradição islâmica, das 27 letras, das quais o conhecimento consiste, e segundo se tem declarado, haviam sido reveladas. O menino varão, mencionado no livro da Revelação, destinado a governar todas as nações com vara de ferro, tinha, com sua vinda, liberado as energias criadoras, que, reforçadas pelas efusões de uma revelação infinitamente maior, que rapidamente sucedera, haveriam de instilar na inteira raça humana a capacidade de realizar sua unificação orgânica, de atingir maturidade e assim alcançar a etapa final em sua evolução através dos séculos. No Caio Mulasma, fora erguido o toque do clarim dirigido à Assembleia de Reis e dos Filhos dos Reis, assinalando o início de um processo que, acelerado pelas subsequentes advertências de Bahá'u'lláh, a inteira companhia de monarcas do Oriente e Ocidente, viria a produzir uma revolução tão extensiva nos destinos da realeza. No Baião persa fora categoricamente anunciada a ordem, cujos alicerces o prometido iria estabelecer no Kitab Actas. As características da qual o centro do convênio delineara em seu testamento e cuja estrutura administrativa o inteiro corpo de seus seguidores está agora erigindo. Haviam sido claramente formuladas e proclamadas as leis que, por um lado, visaram abolir, por um só golpe, os privilégios e cerimoniais, os preceitos e as instituições de uma era antiquada, e, por outro, suavizar a vasta brecha entre um sistema obsoleto e as instituições de uma ordem mundial destinada a superá-lo. Fora firme e irrevogavelmente estabelecido o convênio de que, a despeito dos determinados assaltos contra ele lançados, conseguiu, diferentemente de todas as revelações anteriores, preservar a integridade da fé de seu autor e preparar o caminho para o advento daquele que seria seu centro e objeto. Irromper a luz que os períodos sucessivos viriam a propagar-se, gradativamente, desde seu berço até Vancouver, no Ocidente, e o Mar da China, no Oriente, e a difundir seu resplendor até a Islândia, no Norte, e o Mar da Tasmânia, no Sul. A investida inicial fora lançada pelas forças das trevas, que primeiramente se limitavam à hostilidade dos poderes civis e eclesiásticos da Pérsia xiita, em conjunto, mas que, em época posterior, adquiriram impulso através da declarada e persistente posição do califa do Islã e da hierárquica sunita na Turquia, e que estava destinada a culminar no violento antagonismo das ordens sacerdotais associadas com outros sistemas religiosos ainda mais potentes. Havia se formado e lentamente se cristalizava
o núcleo da comunidade divinamente ordenada de âmbito mundial. Comunidade esta que, com suas forças infantis, já demolira os grilhões da ortodoxia xiita e que estava destinada, com cada expansão no âmbito de seu espírito fraternal, a buscar e obter um reconhecimento mais amplo e ainda mais significativo de suas pretensões de ser a religião mundial do futuro. E afinal, a semente que a mão da onipotência dotou de tão vastas potencialidades, embora tivesse sido pisadas impiedosamente e parecesse haver sido eliminada da face da terra, fora concedida através desse mesmo processo a oportunidade de germinar e manifestar-se novamente na forma de uma revelação ainda mais poderosa. Uma revelação fadada a florescer mais tarde nas instituições viçosas de um sistema administrativo mundial e a amadurecer na Idade Áurea ainda não nascida, de modo a formar poderosas agências que funcionem em harmonia com os princípios de uma ordem que haverá de unificar e redimir o mundo.